Então, Vinícius, eu gostaria que você, em breves palavras, explicasse um pouquinho da contextualização da sua pesquisa e as possibilidades de abordagem das relações de gênero e sexualidade no currículo escolar, em especial no que tange as questões da população LGBTQIA+, né, nossos estudantes que estão sob os nossos cuidados. Certo. Se eu estiver me alongando, você me dá um toque, tá? Porque às vezes eu me desembesto a falar e não fico muito perspicaz no horário. Bom, primeiramente, assim, por que eu busquei esse tipo de análise, esse tipo de pesquisa? Eu estou na Prefeitura de São Paulo, eu estou na educação faz mais de 20 anos, né? Comecei a dar aula em 2000, e entrei na coordenação pedagógica em 2009. E eu sempre trabalhei nos extremos da cidade, né? E assim, são regiões que são muito distantes do poder público, né? A escola acaba sendo a representação do poder público mais próxima do indivíduo. Então, assim, é na escola que vai desembocar diversas situações, inclusive, relacionadas às questões de gênero e de sexualidade. Então, esse foi o motivo, né? Foi o fator motivador de buscar essa pesquisa. Entrei na Unesp em 2017, né, no programa de doutorado da Araraquara, e comecei a pesquisar. Inicialmente, eu queria pesquisar sobre a abordagem docente, mas eu tive muita dificuldade em fazer essa pesquisa, porque, assim, a questão de gênero, principalmente a questão de sexualidade, está envolta em tabus, e até para o profissional de educação é difícil ele se abrir, né, se expressar sobre. Então, era um momento em que estava se discutindo, né, a reorientação curricular da rede. Então, eu acabei mudando o foco para esse documento, uma vez que, assim, ele já estava sendo discutido, né, uma discussão que começa em 2013, vai se desenrolando durante todo o governo do Haddad, até terminar no currículo da cidade. Bom, eu vou tentar ser breve com relação ao contexto. A minha tese, ela tenta contextualizar a versão final do currículo da cidade em tudo que relacionando com tudo que está acontecendo no país. Bom, ela vai trazer um contexto desde o final da ditadura, e no final da ditadura a gente percebe, né, os estudos levaram, né, a consideração de que após, tão logo a ditadura cai, né, começam a surgir discussões, né, debates, centros de pesquisa, né? Então, podemos classificar esse período pós-85 como uma guinada progressista, né, no que diz respeito a essa questão, as questões de gênero e sexualidade. Chegam no Brasil muitas obras traduzidas, o Brasil produz muitas obras também. Na educação, nós temos aí os PCNs que vão trazer a orientação sexual, né, o termo que eles utilizam nos PCNs, mas a partir daí surge também, né, tão logo termina, né, o século XX, começamos a entrar no século XXI, e o que a minha pesquisa vai trazer é que, assim, essa reação conservadora, dentre outras questões, ela está relacionada também ao uso das redes sociais, que foram utilizadas de forma mais competente por grupos reacionários. Eles acabaram entendendo melhor como é que funcionam os algoritmos, né, do que os grupos progressistas, podemos dizer assim. Bom, aí voltando, aí o que acontece? Algumas situações acontecem, principalmente depois de 2005, como, por exemplo, o Escola Sem Partido, e aí eu acho que é um grande erro do progressismo nesta época. De tão absurdo que o Escola Sem Partido se mostrou, nós entendemos que não era digno de debate, e esse grupo foi crescendo, né? Até que em 2011 começam a surgir aí as primeiras câmaras municipais que começam a ter leis, né, antidoutrinação na escola. Na verdade, assim, quando a gente pega para estudar, a gente vê que é um grupo de alucinados mesmo, mas que, assim, deixou-se crescer porque achavam que não valia a pena o debate, e vale, né? Assim, de certa forma, a gente está
pagando um pouco sobre... Se você tiver um nome para eu pesquisar o da escola dela, aí o que acontece? A primeira vez que a gente envia para a escola dele agora, né? Vamos lá. Neste contexto, né, nesse contexto aí de reação conservadora, na prefeitura, agora eu vou trazer discussão aqui para a prefeitura de São Paulo, na prefeitura de São Paulo é eleito o Fernando Haddad. Durante a gestão do Haddad começa um movimento de reorganização curricular. E, surpreendentemente, as discussões desse movimento de reorganização curricular, elas são discussões que estão indo na contramão das discussões nacionais, né? São criados diversos documentos, né? A tese ela vai trazer, os vários documentos são criados durante esse período de discussão, que durante o governo do Haddad, ele vai de 2013 a 2016, que vão trazer uma perspectiva de currículo progressista. Um dos documentos, para não me alongar muito, um dos documentos que assim eu achei talvez seja o documento mais progressista que eu tenha visto numa rede de ensino, é um documento chamado Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria. Ele foi publicado em 2016 e ele trazia orientações de como abordar os conteúdos escolares a partir do 4º ano. Só para quem não é da rede entender como é que funciona nessa questão dos ciclos no ensino fundamental. Nesse movimento de reorientação curricular, quando o Haddad ainda era prefeito, o ciclo foi dividido, o ensino fundamental foi dividido em 3 ciclos. O ciclo de alfabetização, que compõe até hoje assim, o 1º, o 2º e o 3º ano, o ciclo interdisciplinar, que é o 4º, o 5º e o 6º ano, e o ciclo autoral, que é o 7º, o 8º e o 9º ano. Esses documentos, Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, eles eram documentos que orientavam abordagens a partir do 4º ano. Por quê? Naquela época estava em vigência o PNAEC, e toda a documentação do PNAEC ela estava, então, ela foi absorvida pelo ciclo de alfabetização, 1º, 2º e 3º ano. Então, as discussões, elas se pautavam muito mais nos ciclos interdisciplinar e autoral, do 4º ano para frente. E esse documento, Diálogos Interdisciplinares, ele falava abertamente sobre a questão de gênero, ele falava abertamente sobre a sexualidade, ele falava sobre a invisibilidade trans, né? Como que a gente precisava olhar para este público, ele falava abertamente sobre alguns conceitos que à escola eram estranhos, né? Porque realmente não se discute, né? Se discute muito pouco essa questão, né? Da sexualidade, da homoafetividade. E então era um documento que trazia a discussão para dentro da escola. Bom, o governo do Haddad termina em 2016. Ele não é reeleito, a história tudo nós conhecemos, né? Que é o João Dória, ele é eleito. As discussões, elas continuam, tá? Não houve uma interrupção, não houve uma ruptura dos debates anteriores para o debate posterior que deu origem origem ao currículo da cidade, a versão final do currículo da cidade. Porém, digamos que houve uma adequação retórica, né? Alguns termos praticamente desapareceram do currículo da cidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o currículo da cidade, com relação à questão de gênero, tudo bem, porque assim, o Brasil, por ser signatário da Agenda 2030 da ONU, o currículo da cidade ele traz os 17 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o currículo da cidade. E lá tem a ODS número 5, que é a igualdade de gênero, né? Então, o currículo da cidade ele está recheado de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que na BNCC são as habilidades, né? Eles nomeiam aqui no currículo da cidade como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, trabalha a questão da dissimetrias de gênero, ele trabalha a questão do conceito do masculino e do feminino, mas não tem nada específico, nada claro sobre a diversidade de gênero, né? A palavra transexual no currículo da cidade, ela inexiste, tá? A questão
as questões ligadas à sexualidade, elas vão estar claras, elas vão estar, assim, diretas, elas vão fazer parte de objetivos de aprendizagem em apenas 2 componentes curriculares, que é o de geografia no 8º ano e o de ciências no 5º e no 7º ano. São 4 objetivos de aprendizagem que nomeia, né, a questão da sexualidade. Em um objetivo de aprendizagem do 8º ano, em outro objetivo de aprendizagem do 8º ano de geografia, em outro objetivo de aprendizagem do 7º ano de ciências, ele vai trazer um conceito de sexualidade que não está ligado exclusivamente à questão biológica, mas sim à questão da afetividade, né? Então, existe essa possibilidade. O que nós percebemos, né, na pesquisa, quando nós pesquisamos a questão do currículo da cidade, é que, assim, muitos outros objetivos de aprendizagem, eles abrem espaço para trabalhar a questão da sexualidade, mas como tema incidental, né, ou tema transversal, né, dentro do bojo de outras discussões. Por exemplo, tem alguns objetivos de aprendizagem de educação física, por exemplo, que trabalha a questão de estereótipos, né? Ele vai trazer estereótipos de gênero e outros, né? Parece que a palavra sexualidade, ela acaba sendo ocultada no currículo da cidade. Mas, como é que eu vou trabalhar estereótipos num conceito da educação física, sem trabalhar também estereótipos sexuais, por exemplo? Então, percebe-se que, assim, de certa forma, o currículo da cidade, ele legitima o trabalho docente, né, nestas questões. O grande problema que o currículo da cidade traz, e que aí é importante, né, essas iniciativas que vocês estão trazendo com relação ao manual, é que, assim, o currículo da cidade, embora legitime, ele não instrumentaliza, né? E aí, então, para a instrumentalização do profissional docente, nós precisamos trazer aí outros materiais existentes, talvez, às vezes, até fora dos materiais da rede. É importante notar, e aí eu concluo a minha fala, que a rede pública municipal, a rede pública da cidade de São Paulo, ela já fez, no passado, diversos cursos abrangentes, tá? O primeiro curso que abordava a questão da educação sexual, ainda sobre um caráter higienista, ainda sobre um caráter da prevenção da gravidez precoce, aconteceu em 1978, quer dizer, tão logo começou a distensão do regime militar, né? Então, 78 a 83. Teve um segundo momento que teve uma formação abrangente, que foi na época que o Paulo Freire era secretário municipal de educação, que durou de 1989 até 92. Aí muda governo, todo o processo acaba se transformando, né? Aqui a gente, desgraçadamente, teve a mudança da Erundina para o Paulo Maluf, né? E o terceiro grande momento de formação abrangente, que mais de 12 mil profissionais foram formados, né, uma formação no processo de formação contínua, aconteceu no governo da Marta Suplicy, que foi mais ou menos nesse mesmo esquema, né? A formação aconteceu em 2002, 2003, quando 2003 acabou o governo, né? Em 2002, 2003, quando acabou o governo da Marta, entrou o Serra, e o Serra acabou também com essas formações. E a documentação pedagógica, também nós tínhamos bastante documentações pedagógicas que saíam sobre a temática de gênero e sexualidade. Também eu trago alguns exemplos na tese. A última que foi publicada foi publicada em 2009, justamente quando começa a intensificação dessa reação conservadora, né? E aí cabe nos perguntar, né? Por que de 2009 para cá houve esse desinteresse, né, das políticas públicas em centrar-se nessas áreas, né? Está ligado apenas a questões que não têm nada a ver com essa reação conservadora? Eu não acho. Eu acho que, assim, esse movimento
político, ele foi bastante significativo para a mudança de orientações, né? O medo de não ser eleitos, né? De não serem eleitos, reeleitos, né? Depois desse momento de intensificação da reação conservadora, acho que foi bastante determinante para que as discussões sobre gênero e sexualidade se esfriassem dentro do ambiente escolar. É mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder, estou aqui à disposição.